Você está acordado e sabe que está. Sente a manta sobre sua pele, o ar gelado entrando nos pulmões, o peso do corpo sobre o colchão. Tudo isso é uma experiência sua e ninguém mais a tem exatamente do mesmo jeito. A sua consciência é um fato. Mas se um cirurgião abrisse seu crânio agora, com cuidado, e analisasse cada fio, cada célula, cada sinal elétrico, onde ele encontraria o seu sentir? Onde estaria o ponto exato que carrega a dor que você experimentou ontem ou a alegria que te fez sorrir esta manhã? Ele veria atividade cerebral, sinapses disparando, mas o seu eu, a sua percepção, isso não tem um lugar físico que se possa tocar. Este é o mistério da consciência. Ela existe, é inegável, mas não parece ser uma coisa. Não é um órgão nem uma glândula. Então, o que é? E onde ela se aninha, a ciência tenta se aproximar dessa resposta há séculos. Uma das ideias mais fortes é a do espaço global de trabalho. Pense no seu cérebro como uma grande empresa. Existem muitos departamentos trabalhando ao mesmo tempo. Um cuida da sua visão, outro da audição, um terceiro da memória. Cada um tem suas tarefas, processando informações específicas. Mas para que você sinta que está vivendo, todas essas informações precisam se juntar em um escritório central. É nesse espaço global que a informação se torna acessível a todas as outras partes, criando uma experiência unificada. A sua mente, de repente, sabe que está vendo e ouvindo e lembrando. A sua visão de uma maçã não é só uma imagem. Ela está ligada à memória do sabor da maçã, à sensação de segurá-la. Isso acontece porque a informação sobre a maçã se espalhou por todo esse espaço global de trabalho da sua mente. Outra teoria importante é a da informação integrada. Essa ideia sugere que a consciência surge da capacidade do cérebro de integrar informações complexas. Não basta ter muitos dados, é preciso que esses dados se combinem de uma forma tão rica e interligada que o resultado seja algo mais do que a soma das partes. Quanto mais complexa e unificada a rede de informações em seu cérebro, maior o seu nível de consciência. É como ter milhares de peças de um quebra-cabeça. Cada peça tem uma informação. Mas a consciência não é só ter as peças, é a imagem completa que se forma quando todas elas se encaixam de um jeito específico. E essa imagem, essa experiência unificada, é sua e de mais ninguém. O desafio é que, mesmo entendendo como o cérebro processa e integra informações, ainda não explicamos o salto para a experiência subjetiva. Podemos mapear a atividade cerebral, ver quais áreas acendem quando você sente algo, mas não conseguimos apontar para um lugar e dizer: aqui está a sua dor. Isso levanta uma pergunta incômoda. Será que a sua consciência é realmente só o seu cérebro ou existe algo mais? O cérebro é sim uma máquina de processamento inacreditável. Ele detecta, armazena, reage. Mas as teorias que descrevem essa atividade complexa, mesmo as mais aceitas, ainda não chegam àquele sentir que é só seu. Você pode ter um computador que armazena terabits de informação, milhões de imagens, vídeos e músicas. Ele processa tudo isso em velocidades que mal conseguimos imaginar. Ele reconhece seu rosto, sua voz, aprende seus padrões de comportamento, mas em nenhum momento o computador sente que está fazendo isso. Não há um eu dentro dele experimentando as próprias operações. Essa é a distinção crucial. O cérebro, com seus bilhões de neurônios, trabalha em um nível muito mais sofisticado. Ele usa modelos preditivos, por exemplo. Isso significa que ele não apenas reage ao que acontece, mas também tenta prever o que vai acontecer. Seu cérebro está constantemente construindo uma simulação da realidade. Quando você sente a superfície de uma mesa, seu cérebro já esperava uma certa textura, uma certa temperatura. Se a realidade não corresponde à previsão, o cérebro ajusta.
Essa é uma observação fundamental da neurociência. Ainda assim, mesmo com toda essa capacidade de prever e ajustar, não conseguimos encontrar a experiência em si. Um experimento mental muito discutido na filosofia da mente é o dos zumbis filosóficos. Não são zumbis de filmes, mas seres hipotéticos. Eles agem exatamente como você, têm a mesma estrutura cerebral, reagem aos mesmos estímulos, falam as mesmas frases, mas não sentem nada. Não há uma consciência por trás dos olhos deles. Essa hipótese serve para ilustrar que o comportamento observável não garante a experiência interna. Isso nos leva a uma questão crucial. Podemos medir a atividade elétrica, os fluxos químicos, as conexões neurais. O cérebro responde à dor, por exemplo. Ele envia sinais, ativa áreas específicas. Mas o sentir a dor, aquele desconforto íntimo, aquela sensação de alerta que te atinge, isso não é atividade cerebral em si. É algo que acompanha a atividade, mas não parece ser a mesma coisa. A ciência pode detalhar os processos de como seu corpo move a mão para pegar um copo, como seus olhos registram a forma do copo, como seu cérebro decide que você está com sede. Mas o mistério persiste, porque toda essa orquestração não é apenas uma máquina funcionando, mas algo sentido por você. Se o que estamos discutindo aqui te intrigou, considere se inscrever no canal. Deixe um like para que mais pessoas possam encontrar essas ideias e compartilhe com alguém que também se questiona sobre esses assuntos. Entender a mecânica do cérebro é uma coisa, mas explicar por que você se torna o observador dessa mecânica é o desafio real. A ciência pode mapear com precisão o que o cérebro faz. Ela detecta os padrões, as reações químicas, os impulsos elétricos. Ela vê o cérebro operando como um relógio de alta precisão. Mas a sua experiência, o seu sentir particular, é como uma melodia que o relógio não consegue tocar. Ele pode ter todas as engrenagens, mas falta a música. O problema não é só o que o cérebro executa. O desafio é explicar o salto entre essa execução e o seu ser no mundo, porque a atividade neuronal gera um campo de experiência, porque você sente que está dentro da sua cabeça, observando tudo. Essa é a fronteira final da neurociência. É a diferença entre ter um órgão complexo e ter uma vida interior. O código galáctico propõe uma interpretação. A consciência talvez não seja uma coisa que o cérebro produz, mas um processo que ele encarna. Não é um botão que se liga, nem um líquido que se derrama. É a própria organização dinâmica da sua mente que é a consciência. Ela não está em um lugar específico. Está na maneira como tudo se conecta e se move, como um rio que não é a água, mas o fluxo da água. Isso não prova que o cérebro seja a única fonte da sua experiência. Podemos imaginar que a consciência é uma propriedade fundamental da realidade e o cérebro seria apenas o receptor, o decodificador que sintoniza essa experiência. Ele não a cria, ele a manifesta. É como uma antena, ela não gera o sinal de rádio, mas o torna audível. Então sua consciência é o resultado direto da complexidade do seu cérebro, ou é algo maior que ele apenas capta e expressa? Podemos observar o cérebro processando informações. O mistério é explicar por que algum desses processos é sentido por alguém. Você sente sua vida, não apenas vive ela. Considere as duas opções que apresentamos. A consciência é uma propriedade emergente do cérebro ou é uma dimensão fundamental da realidade que o cérebro acessa? Qual dessas perspectivas se alinha mais com a sua intuição sobre o que você realmente é? Inscreva-se no canal para acompanhar mais investigações como esta. Sai um vídeo novo a cada 3 horas aqui.